Olá, boa noite a todos. O meu nome é Joaquim Santos. Eu sou do Laboratório de Análise, Avaliação e Gerenciamento de Risco, vinculado ao Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Preparamos esse artigo juntamente com o Danilo Abreu, o Carlos Moraes, o Danilo Colombo da Petrobras e o professor Marcelo Martins, que é o nosso coordenador. O título desse artigo é o uso de novas tecnologias no desenvolvimento de campos de petróleo, uma decisão de investimento usando tomada de decisão dinâmica. O sumário dessa apresentação consta de uma introdução, a definição do problema, a proposta de arquitetura da solução. Vamos falar muito brevemente sobre dinâmica de sistemas, sobre análise de decisão, aplicação, alguns resultados que nós obtivemos e as conclusões. Eu começo essa explanação apresentando para vocês a evolução do preço do barril de Brent no período de 1991 a 2021 e pode-se observar por inspeção que a variação nos preços é drástica. Bom, fica fácil perceber que com essa drástica variação de preços fica muito difícil tomar a decisão das empresas, porque simplesmente elas não sabem qual é o preço da commodity daqui a um mês ou dois. Há até uma brincadeira no setor que fala que você pode até falar uma data e pode falar o preço do barril, mas você não deve fazer isso na mesma frase. Que se fizer na mesma frase, você provavelmente vai errar. Bom, há outros aspectos que se aliam a essa variabilidade do preço da commodity. As incertezas, não aqui as incertezas de preço da commodity, mas as incertezas tecnológicas envolvidas, tanto na exploração, quanto no desenvolvimento, quanto na produção desses campos de petróleo. Incertezas técnicas. Essas incertezas envolvem muitas vezes complexidade dinâmica. Por exemplo, você tem um projeto atrasado, você começa a pressionar o pessoal para correr mais no projeto, e isso leva a erros que vão redundar em falhas nos poços daqui a algum tempo, durante a produção ou até durante mesmo a fase de perfuração. Aliados a esses dois, nós temos aí a competição acirrada. Porque com a queda dos preços que aconteceram nos últimos anos, fica fácil imaginar que a margem de contribuição que as operadoras estão trabalhando, ela reduziu drasticamente. E com essa redução, o que sucede é que você tem uma competição muito mais acirrada no setor. Bom, num ambiente de elevada competição, as empresas se veem forçadas a inovar. Por quê? Porque inovar, manter o status quo, faz com que você trabalhe num ritmo muito baixo e as suas margens de contribuição passam a não ser competitivas e você começa a não vender seu óleo. Bom, se por um lado a necessidade de inovação ela acena com melhores resultados financeiros, por outro lado ela também traz riscos adicionais. Por quê? Porque quando você trabalha com inovação, você não tem certeza dos resultados que você vai obter logo ali na frente. Ou seja, a sua inovação, a sua pesquisa e desenvolvimento, que é o que gera inovação, pode ser um grande sucesso ou ela pode atrasar, ou ela pode simplesmente acabar não acontecendo. Com isso, nós trazemos riscos adicionais de natureza tecnológica aos projetos, além dos riscos de mercado que já são conhecidos. Bem, vamos passar aqui a definição do nosso problema. Qual é a definição? O que nós vamos fazer aqui? Bom, nós temos um projeto de desenvolvimento bem simples, que contém 3 atividades. Então, eu posso simplesmente fazer o projeto sem nenhuma inovação, e eu faço atividade 2.1, 2.2 e 2.3, ou eu posso optar por usar inovação. Então, eu faço atividade 2.1, passo para aqui para atividade de inovação. A atividade de inovação, conforme nós dissemos há pouco, ela pode dar certo, e aí eu vou direto para 2.3, ou ela pode não dar certo, e aí eu tenho que voltar para a atividade 2.2
que seria como que uma atividade que substitui inovação, e atividade 2.3. Então, eu tenho aqui 3 caminhos possíveis que eu vou reproduzir aqui. 2.1, 2.2, 2.3, não uso inovação. 2.1, inovação 2.3, inovação com sucesso. E 2.1, inovação, atividade 2.2 e atividade 2.3. É inovação sem sucesso. Vamos em frente. Bom, qual é a proposta de arquitetura que nós vamos ter? A proposta é a seguinte. Então, vamos desenvolver aqui um modelo em que aqui do lado esquerdo nós vemos um modelo, uma figura que lembra um modelo de dinâmica de sistemas. Aqui à nossa direita nós vemos uma árvore de decisão, portanto um modelo que vai ser desenvolvido no software de tomada de decisão. E o que acontece? Como é que eles trocam informações? Eles vão trocar informações. O modelo de dinâmica de sistemas ele passa para o software de decisão resultados de interesse para os vários caminhos que são possíveis. E o modelo de tomada de decisão ele dá os dados para mapear a estrutura do modelo, ou seja, o modelo de tomada de decisão ele passa para o modelo de dinâmica de sistemas quais são os caminhos que vão ser percorridos. Isso daqui se implementa no modelo de dinâmica de sistemas por meio de chaves. E, portanto, eu vou seguir um caminho, eu vou seguir outro. Observem, embora aqui para esse congresso nós ainda não tenhamos automatizado esse processo, eu consigo, uma vez feita essa automatização, modelar vários caminhos aqui. E, portanto, fazer modelos bem complexos desse lado também. Avançando aqui. Bom, esse daqui apresenta para vocês um modelo de dinâmica de sistemas. O caso aqui nós estamos fazendo inovação com sucesso. Bom, nós temos aqui em cima a primeira tarefa, né? Aqui a segunda tarefa, a terceira tarefa, sendo que aqui a segunda tarefa é inovação. Bom, nós temos aqui uma série de chaves para controlar quando a tarefa 1 termina, a 2 começa. Temos aqui resultados, duração total do projeto, de inovação, em caso de sucesso. Tem o fluxo, o projeto de inovação, o fluxo de caixa acumulado para o projeto de inovação com sucesso. Eu tenho aqui cálculo de fator de desconto, preço do barril, etc. Então, eu tenho aqui uma série de parâmetros que controlam o desenvolvimento das atividades do projeto. Nesse caso daqui é o projeto com inovação e com sucesso. Mas esse modelo pode ser muito mais completo. Ele pode ser muito mais completo porque a área de dinâmica de sistemas, uma das áreas em que ela obteve maior sucesso é justamente na gestão de projetos. Então, nós não fizemos um modelo, não é nosso propósito aqui fazer um modelo que apresente todo o rigor que um modelo de dinâmica de sistemas pode ter na gestão de projetos. Mas poderíamos incluir os ciclos de erro, de insucesso dos projetos, adicionar novas pessoas ao projeto, as pressões devido ao atraso e outras, né? Portanto, esse modelo daqui ele pode ser muito mais sofisticado do que esse simples que foi apresentado aqui, embora ele tenha aqui uma série de variáveis, a sua maioria são variáveis de controle. Vamos avançar. Aqui a gente tem um modelo de decisão, e nós vamos aqui simplesmente apresentar uma árvore de decisão para representar esse modelo. Basicamente o que eu tenho? Eu uso nova tecnologia, eu tenho aqui a decisão amarela, o quadradinho amarelo é uma decisão, uso nova tecnologia, sim ou não. E essa tecnologia deu certo ou não deu certo, é sim ou não. Bom, eu tenho, na realidade, uma série de outras incertezas que vinculadas às outras tarefas, etc. Mas por simplicidade, nós resolvemos adotar essa figura desse jeito para deixar a coisa fácil de compreender a todos. Então, o amarelo é decisão. Qual é a diferença entre a decisão e o nó de chance ou nó de evento? Aqui, o decisor tem controle do que acontece. Então, ele decide se sim ou não. Aqui, o decisor não controla. Ou seja, se a tecnologia vai dar certo ou não, ele tem que fazer uma inferência. Ele não sabe se vai dar certo ou não.
Vamos em frente. Bom, essa daqui é a aplicação, né? Então, nós fizemos as contas para que a duração normal do poço fosse de aproximadamente 120 dias, né? No site da Petrobras está uma duração média de 127, nós colocamos 120 dias. E, para tanto, dadas as taxas de trabalho que nós escolhemos que a tarefa 1 tem 180 unidades de trabalho, a 2, 125, a 3, 300 e a inovação tem 125, que ela substitui a 2 aqui. Então, tanto um quanto o outro tem, em média, 4 meses de trabalho. Observe-se aqui, o desvio padrão de todas elas é da ordem de 10%. A inovação, como ela é inovação, nunca foi feita antes, ela tem um desvio padrão maior. Todas elas foram modeladas como distribuições normais truncadas. 90% de valor mínimo, 125% de valor máximo. E a taxa de recuperação, tanto na atividade 1 quanto na atividade 2 e atividade 3, ela é de 1. E a inovação ela tem uma taxa de recuperação de 1,25. Não deve estar aparecendo por causa da minha figura aí. Desculpa atrapalhar o vídeo. Bem, esse daqui é o resultado que o Vensim, que é o software de dinâmica de sistemas que nós usamos para fazer esse modelo, o Vensim, ele deu esse resultado aqui para a gente. Nós temos uma média aqui da ordem de 4,5 e varia entre 4 e 5 aproximadamente a duração total do projeto, no caso de inovação sucesso. Esse gráfico aqui, a apresentação dessa figura daqui, ela tem o propósito de que vocês entendam as figuras de comparação que vão aparecer bem menores no próximo slide. Então, aqui nesse slide, nós temos em cima os resultados tradicional, né? Aqui nós já sabemos, inovação sucesso é de 4 a 5 meses, aqui também é 4 a 5 meses, aqui fica de 5 a 6 meses aproximadamente. Aqui temos as funções de probabilidade de massa, as funções de probabilidade de massa, né? Em que eu tenho a faixa tradicional de 4 a 5, né? A inovação é de 3,9 a 5, são mais ou menos parecidas, talvez a sucesso de inovação seja um pouco mais para a direita. E aqui, essa daqui é de 5 a 6, portanto essa daqui está bem mais atrasada que a inovação abandonada, ou seja, eu desisti da inovação. Vemos aqui então duração total do projeto, nós temos mais ou menos a tradicional inovação com sucesso se equivalem, e o abandonado, inovação composto, abandonando a inovação e passando para a atividade 2.2, ela é bem pior, é um mês pior. Bom, aqui é o resultado do fluxo de caixa acumulado. Esse fluxo de caixa acumulado é inovação com sucesso. Então, nesse instante daqui, eu tenho um fluxo de caixa acumulado da ordem de 70 a 125 mil, 75 a 125 unidades monetárias, que no caso aqui era mais ou menos em milhões. Bom, o fluxo de caixa acumulado aqui, conforme vocês veem, isso aqui está na mesma escala, eu vejo que eu tenho um fluxo de caixa aqui. O fluxo de caixa daqui, ele pode ser bem maior do que, ele é bem maior do que esse, embora ele oscile por causa da inovação, né? E aqui, se der errado, ele vai ficar com um resultado bem apertadinho igual a esse, né? Uma variação bem menor, só que ele vai ficar com um resultado pior do que esse aqui. Aqui estão as distribuições de probabilidade, né? Aqui eu vario de 68 a 98 unidades monetárias, com essa cara aqui. Aqui eu vario de 75 a 150 unidades monetárias. E aqui eu vario bem menos, é de 3,6 a 6, alguma coisa, que eu não lembro direito. É de 6 a 36 unidades monetárias. É bem menor do que os outros dois resultados. Bom, agora vamos levar o caso aqui para o nosso resultado para o lado da decisão. Vocês lembram que nós trocamos dados, né? Nós mandamos os resultados para o modelo de decisão, que por sua vez mandou para a gente no início como é que o modelo vai se comportar para ver qual é a atividade que está acontecendo, por aí vai. Pois bem, vejam vocês que resultados interessantes que nós obtivemos aqui. No caso da tecnologia, dá aproximadamente
O caso da nova tecnologia, que deu 123, né? Com 70% de chance, que esse foi o resultado que nós arbitramos. 30% de chance dele resultar no insucesso. Dá 22,1 o total. Pois bem, com isso daqui dá um valor esperado de 92,9. Então, o que nós temos? Usamos nova tecnologia? A recomendação do nosso modelo é que nós usemos a nova tecnologia. Mas fica claro que nós corremos um risco grande de ter um resultado pior nesses primeiros 40 meses simulados. Ou seja, se eu não usar a nova tecnologia, nos primeiros meses eu posso ter um resultado melhor do que se eu usar a nova tecnologia. Naturalmente, esse modelo, apesar de ter resultados plausíveis e ter uma estrutura também plausível, ele ainda precisa, ele tem uma série de hipóteses simplificadoras que precisam ser levantadas para representar melhor as necessidades de uma operadora no caso real. Bom, as nossas conclusões são as seguintes. Pelos resultados obtidos, então nós concluímos que a proposta de uso de um modelo híbrido usando módulos de DS-AD, ou seja, dinâmica de sistemas e análise de decisão, tem potencial de abordar a decisão de uso de novas tecnologias na fase de desenvolvimento na indústria de óleo e gás de maneira global, ou seja, incluindo a análise dinâmica, as incertezas e as complexidades inerentes à decisão. Consistente com o que seria previsto, o modelo mostra que se por um lado a inserção de nova tecnologia pode gerar resultados mais rentáveis às operadoras, por outro, traz também nível maior de incertezas aos projetos de desenvolvimento. Por último, uma sugestão de trabalho futuro seria a expansão do modelo de forma a usar toda a potencialidade dos dois paradigmas de simulação. O propósito desse artigo foi apenas mostrar como eles poderiam funcionar juntos para abordar esse problema. Pelo lado da análise de decisão, procurando trazer mais informações, como, por exemplo, o valor da informação perfeita, o valor da informação imperfeita, valor de controle perfeito, tolerância do risco do decisor, entre outras. Pelo lado de dinâmica de sistemas, nós poderíamos explorar o seu potencial de análise da dinâmica de projetos complexos, que é o caso dos projetos que nós estamos discutindo, que poderia trazer mais informações sobre as incertezas relativas aos projetos. Ou seja, ao invés de eu ficar somente com os 30% ou 70%, eu poderia obter resultados com muito mais base para melhorar essas probabilidades e tomar decisões melhores. Quero agradecer a presença de vocês aqui e ficaria muito agradecido com os seus comentários e sugestões. Muito obrigado, um abraço a todos e até breve.